Olá, bem-vindo para mais um vídeo onde eu vou analisar um bordado criado no software Wilco Embroidery Studio, de um aluno nosso lá do curso de programação de bordados da eBordados. E hoje eu estou aqui com o bordado do Ricardo, que é nosso aluno, e eu estou com o bordado na tela. Ricardo, muito bem-vindo para a gente estarmos aqui analisando então a sua programação de bordado. Primeiro a gente vai analisar o bordado, o avesso, ver a configuração, regulagem de ponto, característica, textura do ponto, qualidade em si do bordado, bem como analisar a programação. A gente vai olhar por trás da matriz, né? O que foi feito ali para justificar algum acerto ou possivelmente algum erro que você tenha cometido na hora de bordar. E a gente sabe, né, que máquina de bordar sem a programação não faz absolutamente nada. Então, a gente só vai discutir sobre tudo isso aqui porque a partir da programação, ou seja, do desenvolvimento da matriz de bordado, é que a gente vai ter um bordado bom ou um bordado ruim. Beleza? Então, de olho na tela aqui, estou com um bordado aqui de um ursinho, Happy Mother's Day. Ficou show de bola, ficou bonito, tá? Ficou bonito. A densidade da costura do ponto ficou legal. Então, vou até dar um zoom aqui para a gente observar com mais detalhes. A palavra happy você costurou em ponto cheio, bem como mothers também, né? Com exceção aqui do tatame em vermelho aqui do coração. A palavra day também foi em ponto cheio. Então, você preferiu trabalhar o ponto cheio nas letras. Muito bem escolhido o tipo de ponto para trabalhar com letrinhas, já que essas letrinhas são pequenas. Na parte do ursinho, bem como o coração, o fundo dele você trabalhou com tatame na maior parte dos elementos, não em todos, mas na maior parte deles. Muito acertado também, bem como a graminha. Acho que essa graminha faltou, nesse matinho faltou um aspecto ali de regularidade para dar um pouco mais de movimento, para dar essa ideia de grama, essa coisa mais dispersada ali nos pontos, né? Eu acho que ficaria legal. Mas eu gostei, o bordado ficou bonito, com uma densidade convencional, não ficou com espaçamento leve, porque não era, pelo menos eu entendi que não era a proposta desse desenho, né? Você não programou ele para ser levinho, é para ser com uma carga de ponto convencional, tá tudo certo. E o que eu não gostei visualmente do bordado, tá? É uma coisinha, duas coisinhas, tá? Bem pequenas, mas que podem ser observadas e a gente pode corrigir isso para numa situação onde você vai, por exemplo, aproveitar essa programação para fazer um bordado maior. Aí esses dois elementos que eu vou te falar podem vir a contribuir para aumentar o tamanho do problema. Então, ou também se você vir a trocar o tecido. Nesse caso aqui você bordou numa espécie de um tactel, alguma coisa sintética assim, de pouco encolhimento, de pouco elasticidade. É o que a princípio dá a entender pela foto, tá? Parece que é alguma coisa assim, um Oxford talvez. Acredito que seja o Oxford esse tecido que você bordou aqui. Tá? Mas independente disso, vai ajudar nisso também. Que é o seguinte, esse contorninho aqui do preenchimento, ou seja, esse preenchimento ele encolheu demais, não foi tanto assim, não dá para perceber com tanto detalhe, porque o tecido ele é branco e o bordado, o tatame também é branco. Então, essa distância, esse deslocamento entre o contorno e o preenchimento, não foi lá tantas coisas assim. Só que, se não cuidarmos disso agora, nesse bordado, nesse tamanho, quando você aumentar o tamanho da programação, aumentar o tamanho da matriz para bordar, isso aqui vai aumentar o problema. Esse problema ele existe, então ele vai aumentar de tamanho. Então você vai ter um deslocamento maior. Porque quanto maior o tamanho do bordado, maior é a área de deslocamento do preenchimento. Quanto maior é a área de deslocamento do preenchimento que a máquina vai costurar, mais ela encolhe o tecido e maiores são as chances da gente ter desencaixe do contorno em relação ao preenchimento, tá? Bom, o que mais aqui que eu observei que não está legal? São só essas duas coisas. A segunda é essa sobreposição desnecessária aqui, bem agressiva do branco sobrepondo parte do contorninho preto. Não gostei dessa sobreposição, tá vendo? Ficou com os dentes aqui, esses pontos do tatame em preto ficou aparecendo por entre esse, ficou meio falhado. Eu particularmente falando não gosto. Eu gosto mais desse tipo de acabamento aqui, ó, onde os objetos eles se limitam um ao outro. Beleza, agora vamos analisar aqui o avesso do bordado. Deixa eu trazer aqui o avesso para a gente ver. Você usou entretela no bordado, uma entretela que me parece com uma gramatura, não vou chamar de grossa ou fina demais, porque não tenho como tocar na entretela aqui, mas me parece que tem uma boa gramatura pela transparência que ela não está me permitindo observar por entre ela, né? Então,
parece que é uma entretela de corpo bom. Tanto é que o bordado não desencaixou quase nada, só aquele detalhezinho ali na bochechinha dele que a gente vai ver, que é coisa bem fácil de resolver, não precisa trocar entretela, ou muitos gurus por aí falam, coloca 2 vias, 3, 4 vias. Deixa o bordado pesado ali, quase colocando um tapete para bordar no lugar de entretela. Então, não, uma via só é suficiente. Se tem alguma coisa de errado, 80, 70, 70, 80% das vezes está na programação. Tá? Às vezes não te contaram isso, está na programação. Entre 70% e 80% das vezes é o problema é na programação. Outros tais, talvez 20% ou 30%, é na máquina. E a gente envolve tudo, entretela, ajuste de fio, limpeza da máquina, lubrificação da máquina, envolve uma série de fatores que somados vão dar em torno de 30% ou 20%, tá? Então, beleza, deixa eu analisar agora a programação em si. Então, estou aqui com o arquivo já aberto no Wilcon. Eu vou colocar aqui para a gente fazer uma simulação do bordado para a gente ver, para eu conhecer o caminho que você usou para criar essa matriz, para a gente observar se a gente pode recomendar alguma coisa além da qualidade, né? No que diz respeito à produtividade. Me parece que não, você usou uma lógica bacana, que a gente trabalha bem lá no curso, eu sou bem chato nessa parte de lógica de programação de bordados, e você soube usar isso muito bem aqui, muito bem aplicado, por sinal, tá? De parabéns aí pela aplicação disso aqui nesse desenho, tá? Então, de fato, ficou fácil o meu deverzinho de casa aqui, que é 2 coisinhas. Primeiro, passar aqui o olho sobre aquele encolhimento que está acontecendo, e aí agora quando eu estou olhando a programação, eu percebo que tem mais coisas para te recomendar aqui, do mesmo aspecto da barriguinha. Lembra que eu te falei ali atrás que a barriguinha você estava sobrepondo os objetos? Foi exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. Ou seja, esse objeto em preto, ele está invadindo demais, de maneira exagerada e desnecessária, tá? A parte aqui do branquinho. Então, o que você vai fazer? Você pode tanto fazer na mão, né? Editar esses objetos, né? O quanto que esses objetos aqui da cor preta vai aparecer por entre os objetos da cor branca ali. Então, você pode criar essa limitação entre os 2 objetos, tá? Justamente para uma coisa não ficar sobrepondo a outra e a gente ter uma qualidade ali que deixa a desejar, na minha concepção, tá? E aí você pode fazer esse ajuste em toda a volta do desenho, todo ele, tá? Isso vale para essa barriguinha aqui, vale também para essa parte aqui, que aqui já é o contrário. Aqui é a parte, o tatame branco, entrando para dentro dos pontos aqui da parte cinza. E aí você fazendo essa limitação, você vai ter um bordado mais leve para bordar lá na máquina, não tendo a sobreposição de pontos tatame sobre tatame. Eu particularmente não gosto muito de trabalhar tatame sobre tatame. Aí o pessoal da máquina industrial vendo esse vídeo vai falar, mas ele não sabe o que está falando, porque isso não dá problema. É porque você não conhece como é uma máquina de bordar doméstica, tá? Porque realmente, no cenário industrial, isso não é tido como problema, porque ela tem uma força para costurar muito maior do que uma máquina doméstica. Então ela vai bordar tudo isso aqui que eu estou falando que não é tão bem visto assim, a máquina industrial vai bordar e vai ficar lindão, sabe? De boa. Mas como eu estou falando para a maior parte dos nossos alunos que possuem máquinas domésticas, são máquinas de entrada de bordar, é uma recomendação muito válida sim, tá? E eu estou falando isso com propriedade porque são 20 anos trabalhando com programação de bordado. Dos tais desses 20 anos, logo no início, eu trabalhei uns 4, 5 anos com máquinas industriais, e aí depois eu migrei para o bordado doméstico para ajudar essas lindas e abençoadas pessoas que trabalham com máquinas domésticas de bordar. Nada de errado com a galera da indústria, sou fãzão, apaixonado em vocês também, mas é diferente. Programar bordado para máquina industrial é uma coisa, e programar bordado para rodar bem em máquina doméstica é outra coisa. Até porque na máquina doméstica muitas vezes a gente não tem multi-agulhas, é uma máquina com uma agulha só, não tem uma variedade muito grande de tipos de agulha para a máquina doméstica, então a gente perde também nesse aspecto. A robustez de costura da máquina doméstica, ela não é tão grande, ela é mais sensível. Então é uma máquina que chora mais, sabe? O dono tem que ter carinho, tem que ter amor pela máquina para cuidar, para fazer uma programação bacana, legal, que faça com que a máquina borde sorrindo, feliz e que o desenho fique top demais, tá? Agora, claro que a indústria pegar um desenho com essas recomendações que eu estou dando vai ficar ainda melhor do que ficar transpassando ponto sobre ponto. Beleza, galera da indústria? Show de bola. Vamos seguir aqui então, para a galera da indústria não brigar comigo e achar que eu não sei o que eu estou falando.
Bom, deixa eu ver o que mais aqui, Ricardo, que a gente vai recomendar para você. Bom, então essa alteração que eu falei ali sobre a barriguinha, você corre fazendo essa alteração nos olhos, na florzinha também, está sobrepondo, ó, não precisa, pode aparar os objetos aqui, deixar no limite, tá? No limite. Também o miolo da florzinha, mesma coisa. Mesma alteração vale para todos esses objetos, tá? Não vou fazer aqui, senão o vídeo vai ficar realmente muito extenso, cansativo, e é para fazer mais do mesmo, a mesma coisa. Então, basicamente é isso. Isso seria o segundo, mas vamos considerar que esse é o primeiro problema. Eu só inverti as ordens, tá? Com comparação quando eu fiz a análise do bordado em si. Só mudei a ordem. Então, primeiro recomendando isso. E agora a gente vai falar daquele desencaixezinho pequeno. Deu um pouquinho no coração, apesar de eu não ter comentado, mas deu no coração também. Um desencaixezinho bem pequenininho, sabe? Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, bem aqui no cantinho, ó, eu não cheguei a comentar, acabei esquecendo, mas eu já tinha observado. Deu um desencaixezinho bem pequeno, mas deu. E aí, tudo de novo, aumenta o tamanho, esse problema ele aumenta de tamanho. Tá? Aumenta o tamanho do bordado, o problema aumenta junto, já que ele existe. Se troca o tecido, esse problema pode aumentar, ficar ainda mais aguçado quando você colocar um tecido mais maleável, como uma malha, por exemplo. Aqui está fácil bordar e desencaixar pouco, por quê? É um material firme, é um material que tem um corpo legal, que não tem muita elasticidade. Aí é lindo. Agora vai bordar na malha, aí a gente tem que cuidar para que isso aqui não aconteça, né, de maneira até mais agressiva que você está vendo aqui. Para isso, temos duas hipóteses, tá? E muitas vezes você pode usar as duas ou uma só. A primeira delas seria aumentar o ponto de suporte, ou seja, colocar em vez de um ponto de suporte, você pode colocar dois. Sim, você pode colocar dois. Ah, Gixo, vai aumentar a quantidade do ponto do bordado, de pontos no bordado? Vai. Só que é por uma causa justa, para você travar o tecido de modo que quando bordar não desencaixe os objetos entre si ou não desencaixe os contornos quando bordar em volta do preenchimento, que é o caso aqui. Tá? Segunda opção é essa, né? A primeira opção, aliás, você pode colocar, ativar um ponto de suporte tatame duplo. Né? Já tem até a função aqui, ó. Se você está usando o Wilcon 4.2, 4.5, já tem nativo isso aqui, ó. Ponto de suporte, primeiro, tatame duplo. E ele automaticamente já aplica para você um ponto de suporte dobrado, ou seja, ele faz duas grades aqui em dois sentidos perpendiculares para depois aplicar o ponto, que nessa ocasião está com um ângulo de 0 graus, porque é horizontal. Tá? Essa é a primeira sugestão. Uma outra sugestão que pode ser atrelado junto à primeira, ou seja, você pode fazer as duas coisas, tá? Você pode tanto travar com tatame duplo, tecido, e também pode aumentar a compensação de repuxo. Eu faria as duas nesse caso aqui, tá? A compensação de repuxo, ela serve para compensar, olha o nome, compensação de repuxo. Compensa o repuxo ou o encolhimento do tecido, que é natural sim. Enquanto a máquina borda, ela vai costurando, vai puxando o tecido para dentro do sentido do ângulo da costura. E aí você compensa isso com compensação de repuxo. De que forma? Aumentando o valor. 0,20 está sendo insuficiente para a máquina travar o tecido, ou seja, compensar o deslocamento do tecido. Está sendo insuficiente esse valor. Então você aumenta, nesse caso aqui, 40. 40 já vai te ajudar. Não pode exagerar, vou colocar 80 aqui então. Não, porque o coração é pequeno, logo o encolhimento dele é pequeno. Se você exagerar, vai dar o efeito contrário, ou seja, os pontos do preenchimento ficarão para fora do contorno. Tá? Então tem que ser proporcional. E aí, no caso do coração, eu sugiro 0,40 milímetros, baseado que eu tenho a imagem do bordado para estar recomendando esse valor. Tá? E aqui na carinha do ursinho, você pode trabalhar com valor até maior. Deixa eu ver quanto você usou. Você trabalhou com um valor maior, só que também foi insuficiente. Tanto é que, como a gente viu no bordado lá, ele desencaixou um pouquinho no canto. No caso aqui da carinha dele, eu sugiro 0,65. Basicamente. Claro que na programação você fala, nossa, mas está saindo para fora. Sim, na programação essa é a ideia. Ele vai dar essa sensação que vai ficar para fora do contorno. Mas quando leva para a máquina que ela borda e encolhe, naturalmente o tecido vai ficar com esse aspecto aqui, ó, o contorno alinhadinho com o preenchimento. É por isso que foi o que eu falei, não pode exagerar, porque se ele sair demais, se ele deslocar demais, e aí o tecido encolher de menos, a gente tem esse efeito aqui que você está vendo na tela, no bordado, tá lá na máquina. Então, basicamente, são essas as duas recomendações aí para você rodar nessa matriz. Uma observaçãozinha que eu fiz, e não quer dizer que o seu está errado não, tá, o Ricardo, mas que fica legal, e aí vai servir como um bônus aí nessa aula. É essa parte aqui desse matinho, você pode trabalhar aqui com uma ferramenta que é muito bacana, você deve ter visto no curso já, borda dentada. Lá eu falo sobre propriedades dessa ferramenta, bem como vários detalhezinhos que você pode ativar.
E aí você pode ativar tanto para um lado quanto para o outro, você pode colocar para os dois lados juntos, você pode fazer um efeito aleatório no tatame para deixar o ponto mais irregular, para não ficar tão certinho quanto o pelinho aqui, a pele, né, do pelo mesmo, né, do ursinho. Então tá aí um recurso legal que você pode estar usando. É claro que tem que dar acabamento, tem que colocar para os dois lados, tem que mudar alguns aspectos para melhorar. Então, vou deixar para sua apreciação aí. E claro que aí depois quando você mudar o ângulo vai ficar ainda mais bacana. Aqui é porque ele está aplicado para um lado só, mas se a gente aplicar para os dois lados, aí a gente vai ter um resultado ainda melhor, né, na aplicação aí. Aí você regula, faz do seu jeito. E aí, claro que ajusta aqui para ele não ficar falhado aqui por entre as perninhas, né, para dar aquela sensação de que realmente ele está atrás. Aí nesse caso aqui vale sim uma sobreposição, tá? Não tem muito o que fazer, porque senão ele fica com esses dentezinhos aparente ali. Então aqui não tem jeito, a gente precisa realmente sobrepor um pouquinho para ele não ficar tão vazado aqui entre a perna e o matinho. Beleza, Ricardo? É isso para esse vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima análise. Tchau, tchau. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!